E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Brian e eu sou professor de Metodologia Científica da Faculdade FAICAD. Hoje nós vamos trabalhar leitura e análise de textos teóricos. E hoje nós temos o seguinte sumário: objetivos de compreensão, e nós precisamos compreender os aspectos fundamentais da análise de textos teóricos. Por quê? O estudante de nível superior deve ter capacidade para analisar textos teóricos. Nós vamos ter uma breve introdução, um desenvolvimento, onde nós trabalharemos os principais tópicos e, por fim, uma conclusão com a bibliografia. Então, pessoal, dando continuidade à aula anterior, hoje nós trabalharemos especificamente a ação da leitura. Se na aula anterior nós trabalhamos questões preliminares à leitura, e a questão dos aspectos fundamentais, a importância da leitura, hoje a gente vai à prática em si da leitura. E, como vocês já sabem, o grande objeto que é trabalhado na academia, nas faculdades e universidades, são os textos acadêmicos, ou seja, são os textos teóricos. E existe uma maneira própria de ler e analisar esses textos. E esse é o nosso grande objetivo de hoje, em que nós aprendamos uma das inúmeras técnicas para leitura de textos acadêmicos. Pois bem, nosso primeiro slide diz o seguinte: em nossa atual sociedade, ninguém possui tempo sobrando. Muitas vezes, desejamos que o nosso dia tenha pelo menos 30 horas. Nessa ausência de tempo, saiba que também existe o momento da interrupção da leitura. Ela se dá no momento que não existir mais conexão entre o objeto pesquisado e o texto lido. Você não precisa ler o livro todo. Leia aquilo que é importante para a confecção da sua pesquisa. Assim você não desperdiça tempo e diminui a chance de perder o fio condutor do raciocínio da pesquisa. E aí, o que significa isso? Nosso dia é muito corrido. Independentemente da situação, nós temos tantas atividades nos nossos dias, a modernidade acaba exigindo tanto com que nós façamos multicoisas, nós nos dividamos em multitarefas, que acaba que o nosso tempo é escasso, e isso é verdade, é escasso para todo mundo. Todos nós trabalhamos, estudamos, temos família, temos as nossas atividades sociais, religiosas e por aí afora. Então acaba que o tempo ele é muito precioso. Muitas vezes não é que nós não temos tempo, que às vezes a gente não sabe administrar o tempo que tem. E algo que nós temos que ter a consciência é que na administração do tempo de estudo existe o tempo da leitura. Então, você está pesquisando alguma coisa, está estudando alguma coisa. E se em algum momento você começar a perceber que o texto que você está lendo, ele não tem mais nada a ver com o assunto principal da sua pesquisa, pare de ler. Não há mais motivo para leitura. Tem gente que diz assim: eu sou um leitor compulsivo. Se eu pego o livro, eu tenho que ler até o final. Bom, na academia esse tipo de pessoa vai sofrer muito. Porque nós temos aí a média de cada professor, a indicação de 1 ou 2 livros. Geralmente são 2 livros ali que nós indicamos. Geralmente você tem no mínimo 5 matérias por semana, no mínimo você tem 5. E se você tiver 2 leituras ali, vão ser então 10 livros que você vai ler por semestre. O que é uma coisa até legal. É óbvio que nós acabamos até lendo mais do que essa quantidade de livros, porque
acaba que a academia nos exige, isso a pesquisa nos exige. Entretanto, a própria leitura já faz parte do nosso trabalho, o que não necessariamente faz parte do trabalho do aluno. Esse é o momento de estudo dele. Então, imagine você ter que ler integralmente 10 livros a cada semestre. Eu, particularmente, diria que seria ótimo. Entretanto, eu sei que a maioria não tem tempo para isso. Ainda mais quando, no meio da leitura desses 10 livros, você ainda precisar ler uns 10 a 20 livros ou textos extras, porque de repente você está fazendo uma pesquisa, então você acaba tendo que garimpar em vários outros textos. Então, a maioria não tem tempo. Então, quando a gente se depara com um texto, você não precisa lê-lo completamente. Por exemplo, eu tenho aqui um texto, peguei o primeiro que veio aqui na minha frente, isso é verdade. Por exemplo, Unidade na Pluralidade, do Alfonso Garcia Rubio. Esse livro aqui, ele tem 695 páginas. Entretanto, é óbvio que a minha pesquisa, se eu quero alguma coisa desse livro, é claro que as 695 páginas elas não vão tratar especificamente sobre a pesquisa que eu quero fazer. Então, quando a gente pega um livro desse, e eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre, obviamente que esse livro aqui é de antropologia cultural, mas dentro da antropologia cultural nós temos aí inúmeros assuntos. Só quero trabalhar, por exemplo, antropologia cultural na América Latina. Eu não preciso ler o livro inteiro. Eu vou ler só a parte do livro que me interessa. Às vezes é um capítulo, às vezes é 2 capítulos, às vezes é um tópico, ou às vezes são só poucas páginas. O importante é com que você tenha em mente que não é errado você se deparar com um texto e não lê-lo completamente. Isso quando eu falo, quando você está fazendo pesquisa. Porque grande parte do que você vai ler não necessariamente é o primordial para a sua pesquisa. Quando você for fazer pesquisa, e isso vai se apresentar muito bem na hora do TCC de vocês, que é o trabalho de conclusão de curso, o que é importante é ler exatamente o que é específico para o seu trabalho. Senão você vai estar gastando tempo, dinheiro e energia em algo que não é primordial. E como eu disse a vocês, ninguém tem tempo para gastar. Tempo é o nosso bem mais perecível possível, porque você não tem como voltar atrás, nem um segundo. Então não perca tempo. Primeiro, não perca tempo lendo material inútil, não perca tempo lendo textos que não são primordiais à sua pesquisa. Ler é sempre muito bom, eu sempre falo para vocês. Ler é uma maravilha. Entretanto, quando nós estamos agora nessa exigência de formação acadêmica, procure dar prioridade àquilo que lhe é útil, àquilo que lhe é importante. Beleza? Vamos ao próximo. A produção do conhecimento humano é marcada historicamente. Nesse sentido, tudo que produzimos, de certa maneira, é resultado das nossas interdiscursividades. Nós não somos isolados no mundo. Diariamente temos acesso a informações diversas. A grande diferença do pesquisador é que ele estabelece um olhar crítico sobre a vida. Ele sai do senso comum e debruça-se sobre questões técnicas e metodologicamente comprováveis. Os resultados precisam ser materializados de alguma forma. Só assim a comunidade tem acesso aos novos conhecimentos produzidos. Uma excelente maneira de se fazer isso é produzir textos teóricos, em que sistematicamente são apresentados problemas, hipóteses e respostas sobre as questões difíceis da vida. Então, em suma,
a nossa vida ela é marcada historicamente, ou seja, nós conseguimos ver o desenvolvimento do nosso pensamento na história porque nós conseguimos ler o que é produzido historicamente. Então, ao longo aí da nossa teologia, por volta de 2000 anos, nós vamos vendo, e isso vocês conseguem perceber muito bem na história do pensamento cristão, história da igreja, como as teologias elas foram se desenvolvendo com os anos. E até nós temos teologias contemporâneas, que são novas, historicamente falando, como a teologia da libertação e a teologia da missão integral. São teologias relativamente novas. Entretanto, são teologias que são marcadas historicamente, porque elas estavam sendo feitas num período, como é que a gente vai dizer? Toda teologia, ela é temporal, ou seja, ela tem um tempo. Ela foi escrita a partir da sua interdiscursividade, ou seja, ela é resultado do diálogo com a esfera pública. Então ela não é um discurso isolado, ela não é uma fala isolada. Ela, na verdade, ela é produzida a partir de vários discursos e diálogos com outras realidades. Mas realidades que são inerentes à história que nós estamos vivendo. Então você produz uma teologia dialogando com a nossa realidade e vários outros discursos. E todo conhecimento, vem dizer, ele se produz nessa linha. Todo conhecimento é preso à sua realidade histórica. Alguns conseguem avançar sem alteração, mas a maioria maciça ou acaba se desgastando porque não consegue responder aos novos problemas que vão surgindo, ou elas vão sendo paulatinamente revisitadas para serem acrescidas a parte das novas realidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós estamos no ano de 2000, eu, por exemplo, estou no ano de 2021, não sei, 2020, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no ano de 2020, nós temos a consciência de que jogar lixo no chão ou fazer qualquer coisa que degrade a criação de Deus é pecado, é errado. Entretanto, há 40, 50 anos atrás, ninguém falava isso. Não existia uma teologia ou uma ecoteologia que dialogasse com a criação, que visse, que sistematizasse a parte da leitura do texto bíblico no homem, que o homem ele não veio para usar a terra de maneira demasiada displicente, mas ele veio para cuidar da terra, administrar a terra. Nesse sentido, começou a produzir uma teologia que dialogasse com a preservação do meio ambiente, que dialogasse com a preservação da criação, até porque a terra é a criação de Deus e nós vivemos nela. Sem ela, nós não viveremos. Então, como pode a criação de Deus estar em conflito entre si, tentar destruir-se? É o que o ser humano faz em grande medida quando ele tenta degradar a natureza. Então, nesse sentido, você vê como a teologia ela vai evoluindo. Nós temos novas demandas, nós temos novas realidades, então nós precisamos de uma teologia que responda aos novos problemas que nós vivemos, como, por exemplo, os problemas ambientais. Beleza? Aí, nós produzimos textos que tentam responder à problemática que nós vivemos, ou seja, o que Deus, ou o que a Bíblia tem a falar ao meio ambiente, à sua criação. Então nós organizamos esse conhecimento, sistematizamos ele e produzimos textos, sejam livros, artigos, dissertações ou teses, onde nós elaboramos problemáticas,
onde nós elaboramos hipóteses e onde nós tentamos responder essas questões difíceis da nossa área de conhecimento. Próximo. Os textos teóricos são as obras que expressam um conhecimento do mundo e se diferenciam de outras expressões simbólicas e mesmo de outras expressões do conhecimento, à medida que são sistematizados, organizados e metódicos. Expressam os saberes produzidos pelos homens ao longo da história e refletem infinitas posições a respeito das questões suscitadas no enfrentamento com a natureza, com os homens e com a própria produção de saber. Como toda obra humana, são impressos pelo tempo e espaço em que são produzidos. Pois bem, é o que nós já falamos, mas aqui eu trouxe uma definição do Furlan para que vocês possam guardar em forma de texto. O texto teórico, primeiro, ele é um texto sistematizado. O que é um sistematizado? Ele é padronizado. Você pega todo o conhecimento acerca daquele objeto que você está estudando, ou o conhecimento que você tem acesso, obviamente, e você sistematiza ele. O segundo passo é você organizar ele. Organizar ele em começo, meio e fim. Ou em capítulos, que são progressivos. A estruturação de uma obra, ela é semelhante ao subir de uma escada. Você não sobe a escada a partir do terceiro degrau ou do quarto degrau. Você sobe uma escada a partir do primeiro degrau. Um degrau de cada vez. Primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente, ou que seja necessário. Então, isso aqui é uma organização progressiva. Você vai trazendo conhecimento progressivamente, paulatinamente. Ele vai sendo desenvolvido e desembrulhado para o leitor. Ele é metódico porque toda produção acadêmica ela tem método de pesquisa. Ela não é feita de qualquer maneira, ela não é feita a partir de um achismo, mas ela é feita a partir de um método, ou de métodos, que aí cada um vai escolher aquele que se encaixa melhor para a sua pesquisa. Beleza? Vamos lá. Podemos afirmar, então, que o texto teórico perpassa as seguintes instâncias. É conhecimento sistematizado e organizado, possui uma metodologia para apresentar um conhecimento objetivo, fugindo assim de interpretações simbólicas. Quando a gente fala de interpretação simbólica, novamente a gente pode usar aquele exemplo o exemplo da aliança. Se você usa aliança, esse objeto aqui em si, ele é um anel. Entretanto, é o signo. O signo é um anel, que é o objeto em si. Quando eu coloco ele no meu dedo anelar esquerdo, significa que eu sou casado, ou seja, esse anel, o signo em si é o anel, que é o objeto em si. Ele passou a ser um símbolo. Por quê? Porque ele representa algo para além dele. Ou seja, representa que eu sou casado. Então, signo é o que é o objeto em si, no caso o anel, e símbolo é o que ele representa para além do próprio objeto. Então, o texto teórico, o texto acadêmico, ele foge de interpretações simbólicas. Por quê? Ele não está ali para ser interpretativo, ele está ali para ser informativo. O texto teórico, ele não busca ter várias interpretações, não, ele busca lhe informar sobre determinada questão. Então ele tenta fugir dessas questões que possam dar interpretação dúbia. Segundo, é construído na história, ou seja, todo texto deve ser analisado a partir de seu contexto histórico.
não podemos julgá-lo fora de sua época para não cometermos anacronismo interpretativo. Muito bom. Todo autor, como eu já falei para vocês, ele produz o seu conhecimento a partir das suas interdiscursividades, ou seja, dos discursos que ele tem contato à sua época. Ou seja, ele está ali no seu tempo histórico. Quando nós pegamos um determinado texto, seja ele de qual tipo ou gênero for, e nós tentamos fazer uma interpretação a partir das nossas categorias históricas atuais, geralmente a gente pode incorrer em anacronismo. Eu vou dar um exemplo da própria análise bíblica. Quando nós lemos a Bíblia e nós fazemos uma leitura acadêmica da Bíblia, nós vamos perceber que existe num olhar histórico, a partir das nossas categorias atuais, você vai ver que existe muita violência no texto bíblico. Existe a questão do mandar matar, o sacrifício de sangue, a exigência da vida. Isso acontece muito no texto bíblico. Entretanto, como eu falei para vocês, se nós olharmos com a nossa categoria histórica atual, nós vamos enxergar essa violência. Mas para as pessoas que viveram aquele período, isso não era violência. Isso fazia parte do cotidiano deles, não só naquela cultura, mas em diversas outras. E isso você pode trazer não só para a realidade do texto bíblico, mas para a realidade de todos os textos. Nós temos autores importantíssimos ao longo da história que, por exemplo, nós poderíamos analisá-los a partir das nossas categorias históricas e fazer um julgamento moral acerca do sujeito em si. Entretanto, aquele comportamento ele era aceitável à sua época. Uma outra questão. A própria realidade de escravidão. É claro que a realidade de escravidão da cultura hebraica é bem diferente da realidade de escravidão da cultura europeia. Entretanto, é escravidão. O sujeito ele não se pertence. Então, hoje é inconcebível você pensar que uma pessoa ela não tem dignidade e não se manda, mas que ela é mandada por outra pessoa. Como eu disse, você pode tentar argumentar e dizer que não, a escravidão era diferente, e eu sei que era diferente. Entretanto, não deixa de ser escravidão. O sujeito ele perde a sua autonomia. E isso hoje é algo inadmissível. Nós nunca admitiríamos nenhum tipo de escravidão que seja. Entretanto, as pessoas daquela época não viam aquilo como necessariamente algo ruim. Alguns até se entregavam, como vocês conhecem no texto bíblico. Por isso, nós não podemos julgar o texto ou o autor fora do seu contexto histórico, porque senão é anacronismo. Ou seja, a gente vai fazer um julgamento fora do seu contexto histórico. Próximo. Quando fazemos a leitura de um texto teórico, o que realmente nos interessa é a leitura informativa do texto. Afirmamos isso porque encaramos o texto como algo que nos traz informação para cumprimento de determinado propósito. Cervo e Berbian identificam 5 etapas da leitura informativa, a saber:
Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa leitura informativa, ou seja, a leitura do texto teórico, como eu falei para vocês, ela é bem diferente do texto artístico. Enquanto um está preocupado com a arte, com o entretenimento, o outro está preocupado com a informação. Então, o texto teórico, a nossa leitura ela é sempre informativa, porque nós queremos nos informar. Então, primeiro ponto, pré-leitura. São dois os grandes objetivos que essa leitura precisa alcançar. Primeiro, deve ficar bem explícito o nexo entre o texto lido e a demanda existente da pesquisa, ou seja, o texto precisa ter seu assunto ligado ao da pesquisa. Então, a pré-leitura inclusive algo que nós já iniciamos na aula anterior, que é você ver os elementos do material que você está querendo ler. Então, se você pegou um livro, lê a orelha, lê o prefácio, pós-fácio, introdução, conclusão. Se você pegou um artigo, uma tese, uma dissertação, lê o resumo informativo ali, e ali você já vai saber qual é o objeto de pesquisa do autor, você já vai saber qual é a problemática que o autor quer resolver, você já vai saber qual é a metodologia que ele escolheu, e você já vai saber as considerações que ele chegou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pré-leitura para saber se realmente vale a pena ler, investir o seu tempo na leitura daquele texto teórico. Segundo, dar uma visão global sobre o assunto do texto lido, que é fundamental para a reflexão inicial. No caso de um livro, lê as orelhas, prefácio, introdução, sumário, capítulo introdutório e ou o conclusivo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você para com o texto teórico é uma pré-leitura. Sem preguiça, pessoal. Sem preguiça. Pega lá o texto e olha. Ainda mais quando você vai em uma livraria para adquirir um livro que você não conhece ou que nenhum professor te indicou, é um ritual. É um ritual. Você precisa ir com calma. Não é chegar lá, pegar o livro que você achou com a capa mais bonitinha e sair comprando. Não. Você vai pegar, vai ver. É bom você investir um tempo antes de você comprar o livro, porque a gente sabe que livro não é barato. E não adianta nada você ficar comprando livro para pegar poeira na prateleira. O livro é para ser lido e aprendido. Beleza? Faça uma pré-leitura. Você vai ver que é um ritual gostoso de se fazer. Até hoje em dia na internet existem sites de venda de livro que já deixam você ler uma orelha do livro, você ler uma introdução, de você ler um prefácio, para você conhecer melhor sobre o autor antes de você concluir a sua compra. Façam isso, senão vocês podem gastar tempo e dinheiro sem necessidade. Então, primeiro passo, pré-leitura. Segundo passo, leitura seletiva. Vamos lá. Nesse momento, você já deve perceber que nem todo o conteúdo da obra é interessante para a sua pesquisa. Sendo assim, comece a filtrar o que realmente é importante e deve ser lido. Estabeleça critérios entre o texto e a pesquisa. Por exemplo, o assunto da pesquisa está contido no texto? A problemática da pesquisa está contida no texto? Os objetivos da pesquisa estão contidos no texto? As hipóteses sugeridas por você estão contidas no texto? A partir desses critérios, você pode estabelecer sua seleção de textos importantes. E aí chegamos efetivamente à ação. Então você fez ali a sua pré-leitura, para saber se realmente vale a pena você investir. E quando você faz a sua leitura seletiva, você vai começar a ter um olhar mais acurado, principalmente no sumário. E você vai ver qual é a relação entre o que você quer pesquisar e o conteúdo do livro. Então você olha no sumário, vai lá no capítulo ou no tópico, começa a ler
e vai vendo se há um nexo ali, se há alguma coisa a ver com o que você está querendo buscar. Caso tenha algo a ver, a gente vai para a próxima etapa. Caso não tenha a ver com a sua pesquisa, interrompa nesse momento e já vá para algum outro material. Terceiro, leitura interpretativa. Essa é a última etapa de leitura, em que aplicamos o texto lido aos fins particulares da pesquisa. Esta fase implica um tríplice julgamento. Veremos abaixo, de acordo com o pensamento de Cervo e Verbiano. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma pré-leitura. A segunda coisa que a gente faz é uma leitura seletiva. A terceira coisa que a gente faz é a leitura interpretativa. E essa leitura interpretativa é dividida em 3 partes. A primeira é, partindo das intenções do autor do texto e do tema do texto, o pesquisador procura saber o que o autor realmente afirma, quais os dados que oferece, as informações que transmite, qual é o seu problema, suas hipóteses, suas teses, suas provas, suas conclusões. Esta crítica objetiva é de grande importância. O pesquisador não pode incorporar no seu trabalho conclusões alheias que não repousem sobre provas convincentes. E preste atenção, agora ele é o momento em que exige mais do estudante, que é quando você vai questionar a metodologia que o autor está utilizando para alcançar os seus objetivos. Perceba que é o seu papel criticar como o autor decidiu, qual foi a metodologia que ele decidiu, para poder alcançar os seus objetivos, os seus resultados. E você vai questionar esses resultados, realmente eles são importantes, eles são válidos. E por incrível que pareça, vocês vão achar muitos materiais em que a linha de pesquisa, a maneira com que o pesquisador decidiu seguir com o seu texto, de repente não é uma linha de pesquisa que você concorde. E ali você vai questionar ou não se a utilização daquele material vale a pena para você, porque são linhas de pesquisa diferentes, elas tratam o assunto de maneira diferente. Por exemplo, um assunto, por exemplo, muitos de nós ali pesquisamos a expansão do pentecostalismo no Brasil. Então, uma pergunta acadêmica, uma pergunta que demanda pesquisa e que é interessantíssima, em que medida, em quais circunstâncias se deu esse crescimento tão abrupto do pentecostalismo? Porque o pentecostalismo ali é a maior, vamos dizer assim, religião evangélica que nós temos na América Latina. Então, alguns colegas vão dizer que é por causa do carisma, já por causa dos dons. Eu, particularmente, eu sou da escola que tem uma visão mais sociológica. Eu acredito que o pentecostalismo ele cresceu por causa da pobreza. Então, o pentecostalismo, na verdade, ele era o maior empoderamento que o sujeito tinha, porque fazia com que ele se sentisse alguém dentro da realidade brasileira do início do século XX. Então, outros colegas vão pensar de outra maneira e por aí afora. Então, vê-se que a gente está falando do mesmo objeto de pesquisa, que é o crescimento do pentecostalismo, mas nós temos linhas diferentes para trabalhar o assunto. Então, essas são escolas. Então, você se depara com alguém, ou com um texto, na verdade, que ele tem, que trabalha de uma maneira que não necessariamente é que você concorda, ou que você adere. Você critica a metodologia dele, não tem problema nenhum. Esse é o papel do acadêmico. O acadêmico não está para concordar com tudo. Ele está ali para concordar, discordar, acrescentar ou retirar. Obviamente com críticas inteligentes. Não adianta você rebater uma pesquisa com eu acho que não. Você tem que apresentar o seu método de pesquisa também.
Segunda subdivisão. O pesquisador relaciona, em seguida, o que o autor afirma com os problemas para os quais está procurando uma solução. O julgamento das ideias se fazia antes em função dos propósitos do autor, agora se faz em função dos propósitos do pesquisador, aplicando-se na solução dos problemas formulados da pesquisa. Antes, um dado ou informação tinha valor, utilidade ou importância se concorresse para resolver o problema do autor. Agora, este mesmo dado terá valor, utilidade ou importância se concorrer para solucionar o problema do pesquisador. Aí é que está. No primeiro momento, a gente começa a julgar as metodologias dele. Num segundo momento, a gente vai ver se essas metodologias dele, se essa maneira de fazer pesquisa dele, servem para a gente. Porque, mesmo que eu falei para vocês que existem escolas diferentes, e a gente vai se deparar com diversas escolas diferentes, porque nós temos várias teologias diferentes, é importante nós termos em uma pesquisa a contraposição. O que é isso? Às vezes a gente está falando sobre um determinado assunto em que a gente só trabalha com os autores daquela determinada linha que nós concordamos. Mas nós não colocamos ninguém que pensa diferente. Então é importante, principalmente em TCCs, nos TCCs, você ter a contraposição, ou seja, a visão diferente, a visão oposta daquela linha que você escolheu. Não quer dizer que quando você escreve, você está concordando com aquilo, mas você pode estar apresentando a visão oposta. Beleza? Próximo. Terceiro, finalmente, o material coletado é julgado em função do critério verdade. O pesquisador deve duvidar da realidade de toda e qualquer proposição, ou seja, dúvida metódica. Uma afirmação sem provas terá apenas valor provisório, servindo como ponto de referência, nunca como conclusão, por maior que seja a oportunidade do autor no assunto. Esta análise crítica dos fundamentos de verdade do material coletado foi desenvolvida na primeira parte deste trabalho. Ou seja, o que isso quer dizer? Não é porque nós fizemos a primeira parte, vou até voltar ao slide. Não é porque nós fizemos a primeira parte, a leitura interpretativa, onde nós verificamos a metodologia do autor. Não é porque nós fizemos a segunda parte, onde nós vemos a utilidade dessas metodologias do autor, que elas vão ser a verdade em si. Faz parte do papel do pesquisador duvidar e buscar em outros autores a contestação daquele conhecimento que você está adquirindo nessa primeira leitura. Então, leu todo o texto, fez todo o processo de análise do texto teórico, mas não é porque você leu uma obra que isso é o suficiente. Você precisa ter acesso e ler outras e outras e outras obras e ir confrontando-as metodologicamente, academicamente, para saber aquela que apresenta mais argumentos, que se estrutura melhor para um conhecimento que a gente possa ter um critério, ou possa dar um critério de verdade, de um conhecimento verdadeiro. Próximo. Então, a nossa última etapa, que agora já não é de leitura, mas é de comentários de texto. Após todo o trabalho de análise, deve-se partir para a síntese do texto, ou seja, organizar sistematicamente todo o conteúdo aprendido e produzir um novo texto. Esse texto não deve ser demasiadamente exaustivo. O ideal é que ele tenha por volta de 30 linhas. A redação do texto pelo estudante tem dupla função. Primeiro, estimular sensivelmente distintas áreas do cérebro e, segundo, a capacidade de síntese demonstra um bom entendimento do estudo. Veja que os 3 primeiros momentos eles foram de leitura,
foram mais passivos. Pré-leitura, leitura seletiva, leitura interpretativa. E agora a gente passa ao comentário, que é quando a gente passa a dialogar com o autor. É onde a gente coloca no papel, de maneira sintética, aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos. E isso é um exercício extraordinário, e se você tomar isso como uma regra, você vai perceber e você vai se forçar a prestar atenção, ou você vai se analisar o quanto você conseguiu absorver de conhecimento após a leitura de um texto. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que colocar no papel. E isso é uma grande dificuldade para muitas pessoas, principalmente no início da faculdade. É claro que aquelas que não exercitam levam essa dificuldade até o final da faculdade. Entretanto, esse é o momento de exercitar leitura do texto e comentário do texto. Não precisa ser nada extraordinário, apenas 30 linhas. A gente tem um padrão ali de fichamento que você pode fazer. Fez o fichamento bonitinho, digitou, ele vai dar uma folha de A4, dobra, coloca dentro do livro, pronto, já fez o seu exercício. Futuramente, quem sabe, no momento em que você revisitar essa obra, de repente você cresça e perceba e fale, caramba, hoje eu não penso desse jeito, ou hoje eu não escreveria desse jeito. E vai ser um exercício incrível que você vai ter com o decorrer dos anos. Bom, pessoal, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido essa técnica. Existem várias, mas todas elas giram em torno do texto, da análise interpretativa do texto. Dependendo da literatura, os conceitos vão ser os mesmos, mas os nomes podem variar um pouco, ou alguns tópicos são mais divididos ou são incorporados em outros. Eu acredito que essa é a maneira mais direta e objetiva e que ensina o estudante a analisar, dar ferramentas para que ele analise um texto teórico. Espero que vocês exercitem essa leitura, principalmente com os outros textos das matérias que vocês têm ao longo da semana, e tentem fazer o fichamentozinho de vocês. Não li o livro todo, posso fazer o fichamento? Pode. Faz o fichamento do capítulo que você leu. Obviamente que você tem que fazer de uma quantidade considerável de leitura. No mínimo 10 a 15 folhas. Não adianta você fazer um fichamento aí de 2 folhas. Isso não existe. Tem que fazer um fichamento aí de uma unidade de leitura, de uma delimitação de unidade de leitura considerável. Até porque é para você organizar na sua cabeça e ter uma visão maior a respeito do texto que você está lendo. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.